Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre direito administrativo, a revisão para o INSS que está ficando grande, né? Já estamos na 6ª aula e ainda não terminou esse assunto, mas enfim, a gente vai trabalhar na aula de hoje revisão de serviços públicos e também da lei de improbidade administrativa. Pontos extremamente importantes para a sua prova lá do INSS e você já vai ficar ligado nesse assunto agora comigo. Vamos lá? Conceitos de serviço público, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre serviço público. Conceitos de serviço público. A gente tem aqui a ideia do serviço público subjetivo, também chamado de orgânico, objetivos e amplos. Tem os restritos aqui embaixo. Subjetivo e orgânico, o que é importante a gente observar nesse conceito aqui? Extremamente importante a gente observar nesse conceito o seguinte, simplesmente como sinônimo de administração pública em sentido formal, o foco é quem executa, ou seja, aqui eu quero saber quem é que faz. Esse é o ponto fundamental desse conceito de serviço público, né? Como é a doutrina que estabelece os conceitos, a gente sempre fica naquela situação, qual conceito eu vou aplicar, o que está valendo. Os conceitos vão variar, porque muitas vezes eles optam por, alguns por serem subjetivos, outros por serem objetivos, outros por amplos, e alguns por serem restritos. É uma situação um tanto delicada, mas você tem que ficar ligado nesses critérios, nesses sentidos dos conceitos de serviço público. E o que a gente está vendo agora é o sentido, ou é o conceito subjetivo ou orgânico. Leve em consideração quem executa. Então, você vai sempre gravar o seguinte, quem faz? Essa é a pergunta, quem faz o serviço? Aí, por conta de quem faz o serviço, a gente vai saber se é serviço público ou não. Quando ele fala orgânico, a ideia é de lembrar de órgão público. Órgão público. Por isso é que alguns conceitos dizem assim, todo e qualquer serviço realizado pelo Estado, por algum órgão público, trata-se de serviço público. Esse é um conceito muito, como é que eu posso dizer, muito generalista, porque ele leva em consideração que toda atividade feita pelo Estado vai ser sempre um serviço público. Já o objetivo é diferente. O objetivo, ele também chamado de material, reporta-se à atividade, não ao executor. Aqui a preocupação é o que faz. O que faz, exatamente. Né? No subjetivo é quem faz. Quem faz é o que importa, eu preciso descobrir o sujeito, né? Aqui não, aqui eu vou descobrir o objeto, o que faz. E aí eu vou analisar o serviço, a atividade administrativa. É ela que vai me dizer se é ou não um serviço público. Isso tudo a gente está trabalhando com conceitos de serviço público. Serviço público pode ser amplo ainda. E aqui é uma ideia de origem francesa, né? Na França, a Escola de Direito Administrativo na França é que trabalha com um conceito mais amplo de serviço público e entende que toda e qualquer coisa que o Estado põe a mão é um serviço público. Não é o adotado pelo Brasil, mas enfim, é um conceito a ser observado, que todo tipo de atividade desenvolvida pelo Estado vai ser um serviço público. E a gente bem sabe, das nossas aulas que a gente já viu, que não funciona dessa maneira. Nem toda atividade desenvolvida pelo Estado é um serviço público, né? Serviços públicos restritos, serviços administrativos, aqueles executados diretamente para a sociedade. Estou pensando aqui em saúde, educação. A gente pode colocar ainda segurança pública. Todos esses entram como serviços públicos restritos, né? Porque eu vou me concentrar mais naquelas atividades que realmente são típicas do Estado, né? Beleza? Estamos falando de segurança pública também no final aqui. Um dos serviços públicos mais importantes prestados pelo Estado. E um dos mais deficitários também, né? A segurança pública no Brasil está feia, né? E ainda a gente tem um conceito que a gente chama de legalista. Conceito legalista é aquele que é tratado como serviço público aquilo que a lei diz que é serviço público, aquilo que a lei diz que é serviço público. Então, a gente viu
Basicamente 4 conceitos, um subjetivo, um objetivo, um amplo, na verdade 5, né? Um subjetivo, um objetivo, um amplo, um restrito e o legalista. Legalista é aquilo que a lei fala que é serviço público, é mais o aspecto da formalidade, é um aspecto formal dos serviços públicos, né? Conceitos da doutrina. Eu selecionei aqui a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, que tem um conceito muito bom, né? Toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob o regime de direito público, com vistas à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Olha que interessante. Ele fala em toda atividade prestada por quem? Pelo Estado. Toda atividade prestada pelo Estado. Então, aqui eu tenho mais um conceito subjetivo. Ou seja, me interessa quem faz. A atividade necessariamente não interessa, porque é toda atividade, qualquer coisa, né? Ou por seus delegados particulares que exercem atividades públicas, né? Basicamente, sob o regime de direito público, com vistas, olha só, com vistas, eu estou aqui diante do princípio da finalidade, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade, né? E aqui eu venho falar de serviços primários e serviços secundários. Esses primários ou essenciais são aqueles de extrema importância que o Estado desenvolve como atividade mais próxima, mais importante do indivíduo. E eu entro aqui nesses essenciais com saúde, com educação, com segurança pública. Esse conceito do professor José dos Santos Carvalho Filho, também conhecido como Carvalhinho, é um conceito bem abrangente, ele acaba abarcando diversos sentidos, diversas características que a gente trabalhou aqui. Ele fala do subjetivo, fala da essencialidade, da finalidade, e acaba entrando aí tanto num conceito mais amplo como um conceito mais restrito de serviço público. Enfim, os conceitos vão ser variáveis, eles vão aparecer de uma hora para outra, de um lugar para outro, conforme a doutrina. E o problema de conceito é isso, se chama doutrina, né? Cada doutrinador pensa de uma forma, escreve de uma forma, e isso pode causar muitas vezes algum tipo de dificuldade. Mas aí, você já sabe, né, meu amigão, minha amigona, do LAC Cursos, que conceitos a gente aprende. Tá bom, Mas o que a gente tem que realmente aprender é identificar os elementos que compõem os conceitos. E isso é fundamental, extremamente importante, beleza? Vamos falar um pouquinho da classificação dos serviços públicos agora, que também é uma classificação doutrinária. Você pode encontrar divergência entre uma doutrina e outra, mas isso é tranquilo, né? Isso é tranquilo. Olha lá, serviços gerais são serviços uti universi, indivisíveis, prestados a toda a coletividade indistintamente. Usuários são indeterminados e indetermináveis. Iluminação pública, por exemplo. Essa expressão uti universi quer dizer serviços universais. Serviços universais. Eles também são indivisíveis, ou seja, não há como individualizar. Ou seja, eu não consigo identificar quem consumiu o serviço público. A iluminação pública é um exemplo desse, né? Me diz aí, você sabe quanto você consumiu de iluminação pública na noite de ontem? Não tem como, é impossível saber. Se você consumiu mais que o seu vizinho, por exemplo, não tem como saber. Essa é uma situação de serviços públicos gerais, universais, que eles não são divisíveis. Eu não tenho como identificar exatamente quem é o consumidor, quem é que está usando esse serviço público. O que a gente consegue saber é que o serviço público está sendo prestado e ponto final. É só isso que resta nessa história toda, né? E ele é prestado para a coletividade, não para o indivíduo. Por isso, uti universi. Lembrando que esses serviços gerais aqui, eles são os serviços que autorizam a cobrança de
taxas, lá do direito tributário. A gente vai lá no direito tributário pegar uma informaçãozinha bacana, né? Esses serviços aqui autorizam a cobrança de taxas. Taxa é uma espécie de tributo. Taxa é uma espécie de tributo, tá? Já os serviços públicos individuais, eles são um pouco diferentes. Eles são específicos, singulares, uti singuli. Essas expressões latinas estão aqui não porque o cabeça gosta, o cabeça não gosta da expressão latina nas aulas, nem nos livros, nem nas provas, mas elas aparecem em prova. Uti singuli não é universal, uti singuli é o singular. Né? Aqui é possível individualizar o serviço. Exatamente. Aqui eu consigo saber quanto foi consumido por cada contribuinte. Essa é a ideia do serviço uti singuli, ou dos serviços individuais. É possível dividir, fatiar o serviço e saber exatamente quanto foi consumido. Por exemplo, energia elétrica. Isso aqui autoriza a cobrança de tarifa, também conhecida como preço público. Direito administrativo também é um pouquinho de direito tributário, né? Serviços delegáveis são aqueles que são repassados para o particular executar. A gente verificou nas nossas aulas aí do curso do INSS que a titularidade do serviço se mantém com o ente público. Pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município ou o Distrito Federal. Mas que há uma possibilidade muito grande de você simplesmente... Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário,
Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins tá gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.